Olá a todos, sejam bem-vindos à primeira aula de programação orientada a objeto. Essa aula sob demanda é para reforçar os conteúdos já vistos na disciplina. Nós iremos falar hoje da parte de introdução à programação orientada a objeto. Nós iremos também ver a parte de classes, atributos e métodos, também a parte de objetos e construtores e, por fim, como os sistemas eles são configurados de forma orientada a objetos. Bom, deve salientar que quando a gente fala de introdução à linguagem de programação, nós estamos mudando a visão do paradigma que vocês viram até agora. Até agora a gente viu a parte de programação de forma estruturada. Inclusive, vocês vê essa parte de programação, a programação estruturada, que é um paradigma de programação em introdução à programação, linguagem de programação, e também vocês viram no segmento de aulas passadas, né, que você percebe que é possível também explicar Java de forma estruturada. Se bem que Java, ela é orientada a objeto, mas dá para explicar vários conceitos de linguagem de programação, utilizando essa linguagem para explicar princípios de programação estruturada. Bom, então, nessa aula a gente vai falar um pouco dessa parte de introdução, como é que surgiu a ideia de orientação a objeto, só para refrescar mais a memória de vocês a respeito dos assuntos, e a gente vai ver que praticamente a parte representada da orientação a objeto, ele vem dos princípios relacionados a como a gente pode representar praticamente o mundo ao nosso redor de forma orientado a esses objetos. A gente consegue perceber que na forma como a gente programava antigamente, de forma estruturada, em que o programa tinha uma entrada, um processamento, uma saída, ele resolvia problemas muito arcaicos. Por exemplo, a gente tinha exatamente para resolver cálculos simples, por exemplo, por mais que tenha um desvio de fluxo e também a questão dos procedimentos e funções. Aqui nós iremos partir do pressuposto que o mundo ao nosso redor pode ser programado de uma forma mais fácil, ou seja, a gente consegue, a partir da programação orientada a objeto, desenvolver e implementar problemas que não era possível de ser resolvidos, ou era possíveis, mas tipo com uma certa limitação da forma como era antigamente. Então, a gente consegue, a partir da programação orientada a objeto, ter essa mais facilidade na hora de programar. Então, a gente vai ter aqui como é que seriam, isso parte dessa ideia, dessa primeira pergunta, como é que seria um sistema de software que funcionasse como ser vivo. O ser vivo, ele tem exatamente tipos de comportamentos e também tipos de características, ou seja, características e comportamentos. Características vão ser aqui, basicamente, atributos, a gente vai ver essa definição com mais calma daqui a pouco, e comportamentos vão ser exatamente os métodos que a gente pode atribuir dentro das classes. A gente vai ver exatamente isso com mais calma. Mas aí, nesse caso, surgiu por conta de uma ideia que veio exatamente do seu mentor, e aí a gente tem exatamente, com a programação orientada a objeto, a forma de como pensar e resolver problemas ao nosso redor, visando exatamente, por exemplo, a gente consegue perceber que a gente consegue ver comunicações entre tipos de comportamentos, entre tipos de objetos, a gente vai ver que tem como a gente ilustrar isso bem, e a gente tem como representar o nosso mundo, o mundo ao nosso redor de uma forma mais fácil, utilizando esses conceitos. Bom, ele partiu do pressuposto de que a gente pode ter exatamente uma linguagem de programação em que podemos necessariamente trazer todos os comportamentos do homem para dentro de um programa do computador, certo? Ou seja, programando. Bom, então aqui as perguntas que tudo começou foi justamente por conta das características relacionadas ao ser humano com as características que podem ser comportamentais ou até mesmo atribuídas a um programa. Por exemplo, aqui ele pensou, cada objeto pode pertencer a uma determinada classe. A gente fala aqui classe como um conjunto de objetos. Mas, por exemplo, se eu digo assim, a classe de carros, eu vou ter vários carros
representados dentro dessa classe, ou seja, um Celta, um Gol, um Fiat, são tipos de carro que representa esse tipo maior, nesse caso, essa abstração ou esse comportamento em formato de classe. É como se a gente fosse trabalhar aqueles conceitos que vocês viram em matemática discreta na parte de conjuntos. Por exemplo, um conjunto de carros, eu posso representar conjunto como se fosse um conjunto de carros. Então, o que é que esses carros têm em comum? Características e atributos, no caso, características que são os atributos e comportamentos. O que é que um carro faz? Ele freia, ele acelera, ele, enfim, eu não entendo muito de carro, mas enfim, a gente tem exatamente algo assim, comportamentos relacionados a eles que você agrupa ele em um determinado conjunto. Por exemplo, um conjunto de livros, você pode representar que todo livro ele pode ter exatamente o quê? Nome, pode ter um autor, pode ter exatamente algo relacionado ao ano de publicação. Então, você consegue organizar vários livros, ou seja, um conjunto de livros, ele vai ser exatamente aqui representados através de uma classe, ou seja, representando exatamente como se fosse um mod, ou até mesmo uma característica, basicamente um conjunto propriamente dito desses tipos de objetos que podem estar dentro dessa classe, certo? A gente vai ver com mais calma durante essas aulas. Os objetos eles podem realizar tarefas através de requisição e serviços a outros objetos. A gente pode ver que podemos ter comunicações de objetos diferentes, por exemplo, um conjunto de pessoas com um conjunto de carros. Então, eu vou pegar um elemento desse conjunto de pessoas e vou relacionar com um elemento do conjunto de carros, ou seja, uma pessoa pode dirigir um carro, por exemplo, certo? Então, eu tenho isso bem pertinente também dentro da linguagem. As células enviam mensagens para outras células a fim de avançar um objeto. Então, isso é possível também, que você pode enviar uma mensagem a um determinado objeto e ter essa comunicação direta entre eles. Outra coisa que é possível também, que ele permitiu para várias outras visões, é que, nesse caso, as coisas importantes para o meu sistema seriam os objetos, e também aqui a gente pode perceber também que durante a forma de pensar, né, ele pensou exatamente dessas características, e percebeu também que, por exemplo, como seria um sistema de software, como se fosse um ser vivo, e também a classe como um repositório de comportamento associado a um objeto. A gente vai ver isso aí no decorrer das próximas aulas, todas essas características que esse mentor pensou sobre a linguagem de programação Java, de forma que permitir exatamente esse tipo de comportamento no mundo real, trazer isso para dentro da linguagem. Então, a gente vai ver isso com mais calma durante essas aulas, certo? Então, como é que ele pensou dessa forma? Ele pensou que nesse caso, o problema em si, tudo é objeto, ou seja, os objetos em si, eles estão tendo relações entre si. Então, o objeto 1 está relacionado com o objeto 2, o objeto 2 tem relação com o objeto 3 e assim por diante. Então, o programa ele é visto como um conjunto de objetos que se comunicam através de mensagens. E isso acontece na prática. Por exemplo, uma pessoa pode dirigir um carro, por exemplo, sai de um ponto a um determinado outro ponto. Por exemplo, a gente pode ver questões de locais aí, por exemplo, você pode ver que tudo que a gente consegue perceber e captar do mundo real, ele pode ser programado através da programação orientada a objetos, que você trava quando a gente tem exatamente isso da forma de programação estruturada, que não avança exatamente para problemas dessa magnitude. Então, como é que a gente tem exatamente a forma de configuração da programação orientada a objeto, conhecida também como PO? A programação orientada a objeto está sedimentada, ou seja, ela está fundamentada em 4 pilares fundamentais aí, que a gente vai ver também durante as aulas seguintes, que é a parte de encapsulamento, herança, composição e polimorfismo. Esses 4 pilares determinam exatamente uma linguagem de forma orientada a objetos. A gente vai ver alguns princípios hoje que envolvem um pouco da abstração, que é uma habilidade preditora de programação. Isso significa dizer que vocês precisariam dominar essa habilidade antes mesmo de começar um curso, né? Que a gente sabe que existem várias formas de você adquirir a abstração, inclusive tem até uma palestra lá no meu canal. Lá você encontra quase tudo, né? Lá você encontra exatamente uma palestra sobre como você pode aumentar os níveis de percepção em relação à abstração. Então, é interessante vocês dar uma olhada também lá, depois eu posso linkar aqui o vídeo para vocês terem uma noção
do que eu estou falando. Tá? O que seria abstrair? Seria você ignorar partes temporariamente, focar nessa parte e construir um todo. Ou seja, vamos supor que eu pense exatamente em resolver um problema maior. Eu vou dar um exemplo bem simples, certo? Eu vou pegar um exemplo de calcular somar 3 notas, dar uma média, em seguida dizer se o aluno está aprovado ou reprovado. Para dizer se o aluno está reprovado ou aprovado, eu preciso primeiramente calcular a média. Para calcular a média, eu preciso primeiramente somar as médias. Para somar as médias, eu preciso saber as médias. Então, você percebe que existe uma precedência aí de situações. Então, eu resolvo uma parte, ou seja, um problema por vez. Então, para resolver esse problema, você precisaria ler 3 notas, depois de ler essas 3 notas, somar essas 3 notas, depois que soma essas 3 notas, dividir ou por 3, ou fazer a média, geralmente, né, nesse caso, e depois, com essa média, a gente pode determinar a situação. Então, perceba que a sequência de passos que eu determinei, ele é uma sequência de passos para resolver um problema. Porém, eu resolvo um problema por vez, ou seja, eu resolvo a questão aí de tentar primeiro somar 3 notas, e aí depois se consegue somar essas 3 notas, consigo fazer a média e assim por diante. Então, eu tento ignorar temporariamente problemas, e aí eu foco exatamente em cada um desses problemas, resolvendo-os para que no final eu consiga resolver o problema como um todo. Então, abstrair envolve dessas características, desses princípios, e você precisa amadurecer essa parte relacionada à abstração. Então, é a nossa capacidade de abstrair a complexidade de um sistema e se concentrar em apenas partes desse sistema. Por exemplo, um médico que é especialista em coração, por exemplo, ele, obviamente, ele foca apenas na parte do coração, tentando abstrair detalhes que podem influenciar diretamente, por exemplo, o comportamento da doença que a pessoa está com aquele momento. Então, ele ignora, por exemplo, a questão do cérebro, a questão do sistema imunológico, ele ignora alguns detalhes. Algumas coisas são, por exemplo, alguns sistemas, por exemplo, eu não sou da medicina, mas pode influenciar diretamente ao sistema cardíaco, por exemplo. Mas a gente pode ver que, para chegar a um certo tipo de diagnóstico, ele tenta abstrair um pouco essas situações e focar apenas no que ele é especialista. Por exemplo, também, um arquiteto ou um engenheiro civil, ele também tem essas mesmas características de abstração. Ele tenta abstrair o máximo possível dos problemas, focando apenas naqueles que é necessários para aquele momento. Por exemplo, hoje, isso vocês conseguem ter exatamente no momento de estudos, por exemplo. Vocês pagam cerca de 6 a... Depende de quem... Eu sei que teve alunos que colocaram várias disciplinas, né, nesse semestre. Lucas, né, tem outro aluno aí que não sei quem é, mas eles colocaram várias disciplinas. Então, vamos supor que eu tenho 16 disciplinas. Então, você tenta... você tem várias tarefas, vários problemas para ser resolvidos durante durante a sua vida acadêmica, né, nesse caso, nesse semestre. Então, você não tem como você pensar todos os problemas de uma vez só. Isso eu espero que vocês pensem dessa forma, né? Até porque, se eu tenho uma demanda de tarefas, né, como professor de linguagem de programação 1, linguagem de programação 2, o matemática escrita passa, né, várias atividades, então você tenta abstrair uma atividade por vez, porque você não conseguiria pensar, resolver todos de uma vez só. Então, você ignora temporariamente essas tarefas e foca exatamente no que é mais interessante para você naquele momento. Ou seja, às vezes você coloca um deadline e até mesmo prioriza exatamente essas atividades. Então, abstrair também envolve dessa habilidade de você tentar identificar quais são as tarefas de risco e até mesmo focar nessas tarefas de forma a permitir que você resolva segmentamente o problema. Então, aqui nós temos exatamente, no princípio da abstração, envolve exatamente essa capacidade, ou seja, você foca em resolver um problema inicialmente, e aí você conseguiria resolver um problema como um todo. Nesse caso, na sua situação, por exemplo, como aluno de curso de ciência da computação, você resolver o problema como um todo seria exatamente passar a dominar o conhecimento daquelas disciplinas, ou seja, você vai focando um conhecimento por vez. Não tem como você resolver tudo numa mesma coisa só. A mesma coisa acontece com o programador, quando ele vai resolver um problema. Por exemplo, se a gente for pensar em termos de carro,
por exemplo, se você quer um programa com um carro, você pode especificar, mas sabe que existem muitas outras características de carro que a gente pode colocar no programa, mas para resolver problemas de exercício, a gente coloca apenas algumas características, ou seja, a gente abstrai o que seria o conceito de carro. Então, a gente vê que carro tem número de portas, placas, por exemplo, o tipo dele, a cor, e tem outras características que vai além disso. Então, a gente tenta abstrair o máximo possível e, e tenta trazer exatamente atributos ou características desse carro para um programa que permita apenas a manipulação dessas informações de uma forma mais fácil, certo? Então, a gente consegue perceber isso nas formas que a gente vai resolver os problemas. Então, a gente abstrai o que seria um carro para colocar o máximo possível de características, mas a gente sabe que a gente não é especialista na área, então a gente coloca só o que a gente sabe, certo? Então, a abstração também envolve isso. E aí tem exatamente esses 4 pilares que focalizam exatamente essa abstração. Então, todos eles, a gente vai ver um pouco essa parte de abstração. E eles são pilares fortes para a parte de programação orientada a objeto. É uma forma diferente de vocês pensarem sobre o problema. Não de uma forma estruturada, mas pensando exatamente de uma forma mais moderna de programar. A gente vai ver exatamente isso no decorrer das aulas. Bom, então, tudo ao nosso redor, segundo o nosso mentor da linguagem Java, ele tem exatamente, tudo é objetos, nesse caso para eles. E isso realmente refere-se ao nosso mundo real. Por exemplo, objetos, na definição lá do material, eles são usados para representar entidades do mundo real, ou seja, representar o que seria o mundo real. Esse mundo real ou comportamental, né? Nesse caso a gente sabe que pode também ter características de comportamento. Então, ou seja, os objetos eles são usados para representar aqueles elementos e abstrações que fazem parte da solução de problemas que estamos desenvolvendo. Então, a gente percebe que ele tem exatamente essa característica. Representar problemas do mundo real, ou seja, entidades do mundo real ou comportamental, e representa eles de uma forma para resolver problemas computacionais, ou seja, problemas, né, que a gente pode programar. E aí, o que acontece, na verdade? A gente tem exatamente, cada objeto tem 2 características bem fortes, no caso, duas propriedades, que é características e comportamentos. Então, todo objeto tem características e comportamentos. Por exemplo, um carro, quais são os tipos de características dele? Ou seja, o que é que define ele? Um carro tem um tipo, tem cor, placa e número de portas. Isso na programação estruturada, vocês atribuem isso como variáveis. Mas aí é só um termo de linguagem, propriamente da linguagem PO, que a gente, ao invés de dizer variáveis, a gente chama de atributos. Então, a gente vai passar a falar, ao invés de dizer variáveis, a gente vai falar de atributos agora, certo? Então, mas é a mesma coisa. Se você parar para pensar, ele tem um tipo, que a gente viu exatamente os tipos de Java, né? Então, exatamente, quando eu falo o tipo, string tipo, string cor, string placa, string int número de portas, são variáveis, mas a gente só fala a linguagem de uma forma mais diferente, ou seja, ao invés de dizer variáveis, a gente vai dizer que agora é atributos, certo? Bom, e também tem comportamentos. Os comportamentos, você percebe que são operações, métodos, ou que aquele objeto do mundo real vai fazer. O que é que um carro faz? Aí a pergunta que você faz é exatamente essa. O que é que esse objeto faz? Ou seja, ele tem características? Tem. Ou seja, é o tipo dele, a cor, a placa, o número de portas, nesse exemplo que eu estou dando de carro. O que é que esse carro faz? O que é que esse objeto faz? São os comportamentos. Então, operações ou métodos que vão ser realizados. Então, eu posso ligar, desligar, acelerar e frear. São características, comportamentos do carro. Outro exemplo, por exemplo, uma pessoa, o tipo dela, por exemplo, o nome dela é Camila, a cor do cabelo castanho e o biotipo dela é magro. Ou seja, pessoas têm tipo, cor do cabelo. Aqui poderia ser tipo, pode ser também até mesmo sexo masculino e feminino, né, por exemplo. Poderia ter altura, peso, enfim, são características de uma pessoa, certo? Então, eu coloquei apenas, olha só, o conceito de abstração, só abstrair essas outras características e foquei só o que realmente era importante naquele momento. Por exemplo, o biotipo dela, a cor do cabelo, ou o tipo, nesse caso, sexo masculino ou feminino. O que uma pessoa faz? Olha só, o que uma pessoa faz? Ou seja, isso aí é uma pergunta sobre o objeto, mas você percebe que não dá para colocar tudo que a pessoa faz dentro de um programa.
por exemplo, a gente abstrai isso e coloca apenas os comportamentos que são necessários. Por exemplo, coloca andar, correr, dirigir um carro, por exemplo. São exemplos de características e comportamentos para esse tipo de problema que a gente está trabalhando, certo? Então, características são exatamente o que define esse objeto e os comportamentos são o que esse objeto faz. Então, todo objeto tem características e comportamentos. E classes, a gente é um conceito que envolve exatamente um conjunto, é como se fosse a gente agrupar esses objetos dentro de uma classe. Ou seja, mais de vários objetos eu posso agrupar dentro de uma mesma classe. Só que nesse caso, a gente não precisa, quando a gente vai criar um programa, como classe, a gente abstrai exatamente eles como criar um mod, dizendo que o que é que precisa de colocar características e comportamentos relacionados a ele. Então, como está dizendo aqui, eu coloquei até mesmo como fosse um mod de um carro, ele funciona como um mod para a criação de um dado objeto, e com base nessa classe a gente pode instanciar objetos, quando fala instanciar, seria criar objetos que têm exatamente características dessa classe. Por exemplo, se eu digo que a classe carro tem exatamente, se ele tem um tipo, cor, placa, número de portas, ele faz exatamente ligar, desligar, acelerar e frear, ou seja, são métodos e atributos. Então, eu tenho exatamente aqui características e comportamentos desse carro que vai fazer com que, quando eu crio um objeto, eu tenha exatamente esse mod. Ou seja, esse mod vai me permitir exatamente criar vários objetos com desse tipo de comportamento, ou esse tipo de características. Por exemplo, o objeto 1, a Ferrari, ele vai me dar exatamente informações sobre o que é um carro. Por exemplo, o tipo dele, a cor, a placa e o número de portas. Por exemplo, uma Ferrari, o tipo dele é Ferrari, a cor é vermelho, a placa, ele tem uma placa diferente, nesse caso aí JKL0001, e o número de portas são 2. E além de tudo, além de ter essas características, quando a gente fala de métodos, ele não muda em relação aos demais objetos. Todo objeto ele tem exatamente essas mesmas características. Por exemplo, nesse caso aí, a Ferrari, ele vai ligar, desligar, acelerar e frear. A gente está abstraindo, obviamente, o carro faz mais do que isso, obviamente, né? Então, mas a gente está só abstraindo nesse momento. Então, além de ter, obviamente, cada objeto ele vai ter as características diferentes, até porque objetos são diferentes, porém os comportamentos são os mesmos. Nesse caso, os métodos, a gente pode conseguir trazer esses mesmos métodos para trabalhar, por exemplo, com um carro da Ferrari ou um carro da Porsche. Ou seja, todos os dois carros você consegue ligar e desligar, frear e, enfim, fazer qualquer outra coisa que é possível fazer com um carro. Porém, são carros diferentes, ou seja, são objetos diferentes. Então, o objeto 1 é um Ferrari, o objeto 2 é um Porsche, ou seja, são dois tipos de carros da classe carro. Ou seja, são elementos do conjunto carro, certo? Bom, falando agora focando mais na parte de classes, atributos e métodos, a gente vai ainda falando sobre a criação de classes. Então, classe seria o quê? Classe é um modelo ou modo de uma construção de objetos. Então, eu vou ter esse mod e eu vou, a partir desse mod, criar vários objetos que eu posso descrever no programa cliente, ou no programa exemplo, que vai permitir eu instanciar características desse comportamento desse carro. O modelo, ele define exatamente as características e comportamentos que os objetos irão determinar os seus valores e desempenhar suas ações respectivamente. Nesse caso aqui, quando a gente coloca um modelo, ele vai definir, obviamente, essas características, ou seja, a definição do tipo, cor, placa e número de portas, para esse exemplo, e os comportamentos que eles vão ter exatamente dos objetos, ou seja, frear, acelerar, desacelerar. Então, todo carro faz isso. Então, essas ações, elas são desempenhadas dentro de cada um desses objetos. Ou seja, além dessas características que você pode editar do objeto, você também determina que esse objeto vai ter também esses tipos de comportamentos. E a classe, quando fica que a classe é abstrata, ela não existe concretamente, realmente não existe. A gente sabe que é uma abstração. Aqui eu não estou falando de classe abstrata, mas classe é abstrata porque envolve a abstração do mundo real sobre a questão do comportamento daquele mundo real que a gente traz para dentro do programa. A gente não consegue trazer e modelar tudo do mundo real para dentro do programa. A gente tenta abstrair o comportamento desse carro e traz somente os elementos que a gente quer manipular naquele momento, certo? Então, eu posso trazer apenas informações relacionadas a características de um carro. Por exemplo, se a gente fosse criar um programa para uma concessionária, a gente não precisa dizer o que o carro faz.
Obviamente, só na descrição, mas tipo, vamos supor, dizer na prática, por exemplo, o carro modelando, freando, acelerando, certo? A gente pode dizer que isso realmente é uma abstração, porque a gente está configurando exatamente um programa de computador e a gente abstrai de qualquer forma essas situações. Por exemplo, dizer que o carro está andando, mas a gente sabe que o carro não está andando. Assim, estou dizendo assim, que o carro não está andando na prática, mas a gente abstrai que o carro está andando por conta da mensagem que está sendo exibida na tela, quando a gente chama esse método de acelerar ou desacelerar, ou até mesmo ou andar, nesse caso, né? Então, a gente tem exatamente essa abstração realmente, propriamente dita. Então, vocês precisam amadurecer isso muito da abstração, porque vai envolver muito isso, certo? Essa questão da abstração. Por isso que eu indico realmente a palestra lá, para vocês assistirem depois, certo? Bom, sobre a questão das classes, sobre a criação de classes, a gente consegue perceber que a gente exibe na linguagem Java, por exemplo, essas características definidas como atributos, porém você percebe que, basicamente, a gente definiu variáveis, né? Tipo, cor, placa, são variáveis. Porém, a forma que a gente vai falar, ao invés de dizer variáveis, é dizer que é atributos. E eles são escritos do tipo e o nome do atributo. Então, aqui, a gente sabe que dentro de Java, nesse caso, quando a gente cria um programa, por exemplo, ele cria com base no nome do programa que a gente está criando. Nesse caso, carro, se a gente for dizer que é carro o nome do programa, então ele vai dizer que é public, ele geralmente cria como public class carro. Aqui eu coloquei esse public porque a gente vai ver daqui a pouco sobre a questão dos modificadores de acesso, mas é uma classe de carro, ou seja, um conjunto de carros. O que é que um conjunto de carros tem? Tipo, cor, placa, são atributos, ou seja, eu estou abstraindo, porque a gente sabe que existem mais outras coisas relacionadas a esse carro. Então, é como se fosse realmente declarar, realmente, como propriamente dito, de variáveis, só que nesse caso a gente chama de atributos, certo? Então, tem string tipo, string cor, string placa. E aí, eu posso também ter, aqui, como a gente fala de tipo e nome, aí eu vou ter exatamente esses tipos de atributos que pode ter, ou seja, os tipos das variáveis. O que vocês já viram em Java, na forma estruturada, tá lá os vídeos, você pode acessar novamente, e daí você pode perceber que eu tenho exatamente o tipo da variável que vai ser chamado tipo do atributo. Por exemplo, quando eu falo inteiro, inteiros pode ser, aqui nesse caso, byte, um bit, nesse caso, pode ser um short. Esse aqui seria exatamente, você pode ampliar até mesmo o tipo dos valores, por exemplo, como se fosse realmente armazenar na memória. Eu posso ter um inteiro do tipo byte, que ele só vai armazenar um dígito, nesse caso, que é um bit, ou short, por exemplo, 2 bytes, ou int, né? Quando a gente fala int, realmente ele diz exatamente, designa ele como se fosse 4 bytes, e int long, por exemplo, seria exatamente aumentar, ampliar exatamente para 8 bytes, ou seja, a gente amplia a faixa que esse valor vai preencher. Talvez como Lucas perguntou sobre a questão do double, você percebe que a precisão do double é maior do que o float para representar os reais. Você percebe que a metade, né, que a gente representa para 4 bytes, e o double é 8 bytes. Se o número for muito, muito maior do que isso, provavelmente ele vai me dar exatamente uma forma resumida. Porque quem está pagando métodos numéricos tem também lá no meu canal. Eu pego quase todas as disciplinas, né? Enfim. Aí tem exatamente essa questão da memória. Por exemplo, quando a gente está representando sistemas numéricos, nós estamos representando numa certa representação do mundo real, né? Nesse caso, com um número, a gente percebe que os números tem infinitas casas decimais, só que nesse caso a calculadora e o computador, ele tem certas limitações, ou seja, em termos de espaços de memória. Então, não dá para representar um número com infinitas casas decimais se ele tem um tipo de limitação na memória. Então, ele vai representar de uma definição resumida. Então, se o número ele veio convertido para você, significa dizer que esse número é muito grande e não é representado de uma forma nesse sistema. Então, ele tenta converter esse número extremamente com várias casas decimais para um sistema que é representativo que caiba exatamente na memória do computador. Então, talvez ele apareça para você dessa forma resumida por conta disso, certo? Então, talvez essa resposta que você esteja procurando.
Aí, nesse caso, teria que ver como é que seria exatamente essa representação dos números e ver quanto é que caberia na memória, e por isso que pode fazer até um estudo sobre isso, para ver se realmente esse número que está lá, de forma resumida, como é que seria esse número, quantas casas decimais tem. E aí, você percebe se esse número se encaixa realmente na representação de double com 8 bits, certo? 8 bytes. Tem um booleano, que também é um tipo também, se bem que está em C, não tem tipos booleanos, então já em Java você consegue apresentar isso. E o caractere, esses são tipos primitivos, né, que é o char, que tem 2 bytes. Aí, string já é um tipo que você não é primitivo, então você consegue representar através das bibliotecas, né, então assim como a gente consegue representar uma string em C, só que de uma forma com vetor. Fica um pouco confuso lá, mas aqui você consegue definir diretamente sem usar o conceito de vetores. Bom, então também tem aqui, da mesma forma que você declara o tipo, você tem que exatamente saber, né, para que do mundo real realmente esse comportamento. Por exemplo, se você diz que é o nome de uma pessoa, então esse nome vai ser apresentado através de um string. O sexo dessa pessoa pode ser através de um caractere, ou até mesmo de uma string se for colocado de forma descritiva. A idade de uma pessoa, você vai apresentar através de um inteiro. Por exemplo, o peso da pessoa, float ou double, depende de como é que você vai representar, se for a precisão nesse caso. Então, tudo isso aí precisa pensar quando a gente vai declarar um tipo. Assim como também batizar o nome da variável, o nome do atributo, que nesse caso vocês precisam adotar as mesmas estratégias que vocês viram na definição de variáveis. Por exemplo, como é que a gente vai definir o nome do atributo? Vai ser exatamente começando com letra. Nesse caso, não pode ter números no começo, não pode ter separado o nome, né? Tipo o nome da classe, por exemplo. Se eu quisesse colocar média final, o único caractere que ele aceita especial é o underscore, né? Que é o underline, que você pode representar o nome do objeto, assim como você vai colocar o nome das classes ou interface dessa mesma forma. É interessante que o nome das classes da interface é interessante colocar exatamente com letra maiúscula, essa primeira letra, e o G+, coloca com letra minúscula. Evitar números também no nome da classe, se bem que é permitido, só que fica um pouco, para o padrão do Java, né, a gente tem várias diretórios que falam exatamente sobre isso, que mostra práticas inteligentes, né, práticas de uma forma melhor de vocês representarem esses números, esses exemplos, certo? Ele é permitido na linguagem, só que nesse caso de uma forma que evite exatamente o máximo possível de números, né, na definição da classe. E também na interface. Aqui a gente vai ver também coleções em Java, também durante esses segmentos de aula, que fala exatamente da forma também de você criar tipos primitivos, né? A gente viu também lá na programação orientada a objeto, que é registros de enumeradores, então vocês têm uma aula específica lá sobre isso, e você pode criar também tipos dentro da linguagem, assim como você também consegue fazer esses tipos na linguagem C também, certo? Bom, também a gente consegue verificar, assim como no programa no sentido de programação, a gente consegue também trabalhar com constantes, né? Então, nos programas principais, a gente vai ver que é possível a gente ter exatamente constantes, e para você determinar uma constante em Java, basta, por exemplo, colocar um final, né, o final, no começo da declaração. Então, eu vou dizer que essa variável, como é uma constante, ela não muda durante o tempo de execução. Então, isso é interessante porque você modifica o acesso dela, privando exatamente de alterações. Tanto faz, fica um pouco redundante, a gente vai ver que também tem modificadores de acesso, que eu acho que vocês já viram, que é a palavra reservada private, né, que é o private, né, que a gente chama. O private, ele tem exatamente essa característica de privar exatamente a alteração daquele objeto, exceto se ele estiver dentro da classe. A gente vai ver com mais detalhes isso no decorrer das aulas, só acho que talvez tenha nos vídeos anteriores a esse, porque eu foco mais na estrutura da linguagem, na parte da programação estruturada. Nesse segundo módulo, eu ia focar somente na orientação a objeto. Então, esses detalhes vocês encontram também lá. Mas tem um modificador de acesso, que é private, que permite que você tenha apenas o acesso daquele objeto, daquela classe, mas se você quiser acessar de outra classe, você já não consegue acessar. Porém, quando eu coloco final, ele dá restrição, ele restringe ainda mais a situação, porque
eu não tenho como modificar essa variável, mesmo na classe que a gente declara esse atributo, né, nesse caso, essa constante. Então, não consigo fazer a alteração desse valor em tempo de execução, certo? Então, tem essas características importantes, porque às vezes no programa vai precisar de criar essas constantes, e essas constantes são importantes para o desenvolvimento do programa, enfim. Aí você, um exemplo desse aí, eu coloco classe matemática e coloquei exatamente duas constantes aí, uma inteira e uma do double, certo? Bom, adicionando, a gente pode adicionar exatamente na classe comportamentos. Então, a gente percebeu que, com base na definição das características do tipo do carro, eu coloco string tipo, string cor, string placa, string número de portas. O que isso que acontece? Eu tenho aqui, nesse caso aqui, um programa bem simples no carro. Se você rodar isso aqui, não roda nada no Java, porque não tem um programa principal, certo? Ele é apenas uma classe, uma abstração do mundo real, do que seria carro. Então, nesse carro eu tenho o quê? Eu tenho string tipo, string cor, string placa, string número de portas. Isso significa dizer que esses tipos de comportamentos que a classe carro vai ter, ele vai me dar exatamente características relacionadas a ele, ou seja, eu tenho exatamente a definição do que seria um carro de forma abstraída, né? Porque eu tenho várias outras definições do que seria carro. Porém, eu tenho um comportamento para esse carro, além daqueles que eu falei exatamente, frear, desacelerar e até mesmo andar, eu tenho exatamente outros tipos de comportamento. Se eu quisesse, por exemplo, setar a cor do carro, por exemplo, mudar a cor do carro de branco para azul, por exemplo. Então, eu venho que nesse método, a gente tem os métodos gets e sets, que também da linguagem Java, que, na verdade, você poderia colocar qualquer nome, mas, por padrão da linguagem, a gente usa essa palavra, esse prefixo set, para setar o valor, ou seja, modificar o valor, e o get para recuperar. Então, a gente vai usar esses daí durante os programas. A gente vai sempre criar os atributos e dá para criar os gets e sets desses atributos. Por exemplo, se eu quisesse setar a cor, eu teria justamente através de void set cor. O void aqui, ele é nulo, no caso é um valor vazio, significa dizer que eu não tenho um tipo de retorno. E sabe que as funções em si, ele pode ter tipo de retorno e também se ele for, no caso, se ele tiver um retorno como se fosse uma string, então o tipo da função seria, ou do método, ele seria exatamente do tipo do retorno. Por exemplo, aqui, como a gente quer retornar cor, nesse caso, esse método é do tipo string. Então, o retorno aqui, ele é uma cor, que a cor é do tipo string, certo? Você percebe que a forma como a gente está programando refere exatamente ao tipo de retorno que esse getCor vai trazer, ou seja, ele vai retornar uma cor do carro, e do que está sentado no programa, por exemplo, então ele vai exatamente definir como sendo string. O void significa dizer que ele não tem um retorno. Se você observar, ele não tem, dentro da construção dos blocos, né, a gente coloca blocos como se fosse entre chaves, não tem um retorno. Ele está apenas modificando o atributo cor para essa cor aqui, nesse caso, que está recebendo como parâmetro. O que significa dizer que o que eu digitar lá no programa cliente vai alterar diretamente esse comportamento desse carro para aquele objeto que a gente está criando, certo? E esse this é uma palavra reservada, tanto this como retorno são palavras reservadas, e o this é para evitar a ambiguidade. Isso significa dizer que, quando eu falo this cor, recebe cor, eu estou me referindo exatamente a essa cor, this cor, recebe exatamente a cor que recebe como parâmetro. Eu vou lá para o Visual Code para mostrar para vocês isso na prática. Bom, então aqui no Java eu vou criar um programa chamado carro, Java. Esse carro vai me dar exatamente public class carro. Vou criar os atributos ou variáveis, né, a gente chama aqui. Mas a gente já vai começar a falar, ao invés de chamar variáveis, a gente chama de atributos, certo? Então, eu vou criar aqui a cor, string cor. Tá dando um erro aqui porque eu tô... somente besteira do Visual Code. É porque como eu criei um projeto dentro da classe Hello World, aí ele pede para importar aqui a biblioteca, né? Dizer que tá
É como se fosse... Como é que tá aqui, meu Deus do céu? Quando a gente coloca uma aplicação, por exemplo, um client, ele diz que é package, né? Por exemplo, package, o nome da classe, hello, da pasta, hello world, Java. Se bem que quando você está fazendo isso na NetBeans, ele não tem essas besteiras. Se continuar com erro, tenta abstrair, porque não está errado, não, certo? É só a questão aqui que eu estou trabalhando com o Visual Code. Então, tem string cor, string sem tipo, né? Também a gente não definiu. Como a gente está criando, pode ser como são vários atributos do mesmo tipo, eu coloco aqui tipo, cor, por exemplo, qual outra característica que tem no carro, que eu acho que era a placa, né? Que é uma string. E o número de portas eu coloco exatamente num portas, dessa forma. Um minutinho. Alguém falou? Foi? Peraí. O class é minúsculo, né? Mas, mesmo assim, ele vai dar erro aqui nessa pasta. Ele pede para importar. Acho que ele pede para importar, adicionar. Pronto. É porque, nesse caso, é o caminho que está exatamente do carro. Onde está exatamente a pasta. Eu coloquei exatamente br.com.code. É como se fosse o diretório que está exatamente esse. Quando você cria lá no NetBeans ou nos seus programas que estão usando, né, nesse caso, suas IDEs, ele tem exatamente o diretório que vai estar exatamente esse arquivo. Então, aqui seria exatamente o arquivo.java, certo? Então, exatamente esses atributos, ou seja, são características que um carro tem, a gente tenta um pouco abstrair. E aí o que a gente tem é exatamente os comportamentos, que exatamente são relacionados a esse tipo de carro. Por exemplo, tem lá no slide os comportamentos relacionados, por exemplo, a questão de frear, acelerar, e aí, nesse caso aqui, os comportamentos vão ser exatamente relacionados aos gets e sets. Se você está trabalhando com NetBeans, você consegue fazer os gets e sets de forma automática, até mesmo o construtor e o toString, que são os métodos que são os principais quando a gente vai criar classes do modelo, certo? Então, esse modelo do mundo real é uma representação, como a gente falou, de uma visão do que é o mundo real para dentro do programa, certo? A gente abstrai. Então, esses comportamentos, eles vão exatamente ter o método que vai permitir fazer essas alterações diretamente no programa. Então, aqui, se eu fosse usar eu acho que não tem a opção aqui no Visual Code, que é a parte de criar um construtor, os gets, etc. Mas é só para vocês terem uma noção que é possível, mas é interessante, antes de tudo, fazer essa parte de construção automática, que os programas como o Visual Code, o NetBeans ou o Eclipse pode proporcionar para vocês. É interessante vocês entenderem o que está acontecendo na prática. No programa, o programador em si não vai ficar toda hora fazendo gets e sets. Às vezes o problema nem precisa fazer isso. Aí, o que vocês podem fazer quando se precisar? Vocês podem fazer de forma automática, mas vocês precisam entender o que está acontecendo, certo? Então, esses comportamentos são exatamente características, são visões do mundo real que pode ser feita exatamente desse carro, fazendo exatamente a manipulação diretamente. Ou seja, se eu quero alterar o tipo dele, a cor, a placa, eu posso usar esses métodos propriamente dito, certo? Então, eu tenho aqui o método para setar, por exemplo, eu vou colocar aqui setar, como é que eu posso dizer? No caso, setar o valor do tipo do carro, ou seja, alterar o tipo do carro. E aí eu vou ter exatamente como sendo esse modificador como void, porque realmente não tem um tipo de retorno. O nome dele vem vir com esse prefixo set, e o nome da variável, do atributo, geralmente conversado com letra maiúscula, dessa forma, olha só, set tipo. Com essa característica, eu consigo perceber que eu tenho exatamente o nome do tipo, e ele vem exatamente como é um parâmetro, né, um comportamento, ele é representado através de métodos. Então, todo método tem um tipo, tem o nome dele, tem o tipo do retorno. Se nesse caso, se for void, significa dizer que não tem retorno, certo?
Aí, a gente chama slice como se fosse procedimentos, quando a gente não tem retorno, e quando tem retorno, como se fosse funções. Porém, aqui em Java, a gente usa como se fosse a linguagem métodos. Métodos são comportamentos. Então, pode ser esse tipo de retorno como void, ou pode ser um retorno como se fosse um tipo primitivo, ou até mesmo um outro tipo de tipo que você vai programar. Por exemplo, string ou outro tipo que você vai fazer. Por exemplo, carro, né? Por exemplo, certo? Então, é possível. Então, eu tenho exatamente aqui o método, que é exatamente esse tipo, o nome dele, e aqui, o parâmetro, como nesse caso aqui a gente quer alterar, então isso vai receber via teclado, ou até mesmo direto do programa cliente, a gente vai alterar exatamente essa informação. Então, eu vou ter exatamente aqui string tipo, chama-se isso aqui de parâmetro, e esse parâmetro, o que vier exatamente dentro desse parâmetro, vai alterar diretamente o tipo da variável, que é o tipo da cor, nesse caso, o valor que está lá setado. Por exemplo, eu digo assim, eu uso a palavra reservada this para evitar ambiguidade, porque eu coloquei exatamente a mesma string tipo aqui, e aqui string tipo. Até você percebe que, ao selecionar, eles como se fosse a mesma coisa. Porém, eles são coisas diferentes. Esse aqui é um atributo do programa, da classe, que ele pode ser acessado em outra parte do programa. Porém, isso aqui é do próprio atributo, né, nesse caso, é do próprio parâmetro do método setTypo. Então, para evitar a ambiguidade, eu coloco a palavra reservada this.tipo, para referir exatamente esse tipo. Então, this.tipo recebe esse tipo aqui, certo? Então, para evitar esse tipo de ambiguidade. Então, a gente fez essa parte do setTypo. E para retornar esse valor, eu consigo fazer isso através do tipo do retorno, string, get, a gente usa esse prefixo get, tipo, para se diferenciar exatamente os dois métodos. Como aqui nesse caso não tem nada como entrada, né, nesse caso, então ele retorna o que está armazenado nesse objeto. Por exemplo, retorna this.type. Ou até mesmo colocar só this tipo. Eu poderia também, para evitar esse this, eu poderia colocar também aqui, por exemplo, tipo, e aqui seria t. Olha só, para você perceber que tem a questão da ambiguidade, né? Você já dá um erro aqui. Então, esse tipo aqui é diferente desse, porque eu já coloquei um t, olha só, já evita exatamente isso. Mas, geralmente, o pessoal usa o this como forma de programação mesmo, a gente, por padrão, a gente usa dessa forma. Então, a gente vai fazer esses gets e sets para fazer exatamente esse tipo de retorno diretamente dos atributos, né, que a gente criou. Então, tem o set tipo, get tipo. Então, são características que eu posso setar. Eu vou, obviamente, eu vou fazer outros gets e sets aqui, como a aula está quase acabando, eu vou fazer só mais um, que é o da cor, e vamos testar a lógica disso lá no programa cliente, certo? Então, eu vou alterar aqui a cor do carro e também retornar a cor do carro. Então, eu vou ter aqui os métodos set e get, eu vou copiar e colar, mas aí você percebe que eu estou fazendo o quê? Set cor, ele vai ter exatamente uma string que é do tipo cor do tipo string, e aqui vai dizer que this cor recebe cor. Você vai fazer essa mesma estrutura, certo? Toda vez que for se referir a exatamente, tá dando erro, set cor. Era do tipo string, cor, porque eu coloquei esse cor maiúsculo, né? Bom, então é exatamente isso. Já aqui eu posso fazer exatamente string, get cor. Eu posso retornar aqui a cor do carro. Então, return this.cor. Dessa forma. Então, eu vou testar a lógica no programa cliente. Vou aqui dentro do Hello World Java, vou adicionar um novo arquivo chamado client.java. E esse, por obrigação, ele já vem aqui como public class cliente. E para fazer que a gente rode esse programa no programa principal, a gente usa o comando
Public Static Void Main, que é o programa principal, que não pode ser lá no C, por exemplo, a função principal, que é o main, né, por exemplo. Então, Public Static Void Main. Aqui ele recebe como... esse aqui também é um procedimento, certo? Você percebe que você consegue ver exatamente isso. Esse procedimento é do tipo público, estático, e ele não tem um tipo de retorno, então é void. E aí ele recebe por parâmetro aqui uma string de argumentos. Então, string args. Dentro do programa principal, eu vou criar exatamente o objeto, ou seja, o que a gente está falando exatamente de tipos de comportamentos. Então, um objeto, eu posso, com esse mundo real que eu programei aqui, do carro, da modelagem, eu só estou fazendo duas coisas. Estou setando cor e setando o tipo, mas eu poderia também colocar a placa e o número de hipótese. Por questão de limitação de tempo, eu vou só focar nesses dois primeiros, e eu vou trazer exatamente esse tipo de características aqui dentro do programa principal. Então, eu vou ter dentro do programa principal, um objeto chamado Ferrari. Ferrari é do tipo quê? Carro. Olha só a abstração que a gente tem exatamente no mundo real. Quando eu digo Ferrari é do tipo carro, eu estou dando a isso aqui chama-se de objeto, só que a gente está criando um objeto aqui, certo? Criando um objeto Ferrari. Carro Ferrari. Então, quando eu coloco carro Ferrari recebe new carro, quando eu falo dessa forma, esse new aqui é uma palavra reservada também, é como se eu fosse criar exatamente um objeto do tipo carro. Então, Ferrari é do tipo carro, e quando recebe exatamente new carro, aqui ele vem como se fosse isso aí vocês vão ver com mais calma na próxima aula, que é um construtor que ele vai fazer para atribuir essas características. Então, Ferrari é do tipo carro e ele recebe exatamente o new carro. Eu estou designando que uma Ferrari é carro. Então, a gente está criando um objeto Ferrari. Então, eu poderia exatamente aqui ampliar a criação de objeto. Eu posso ter vários objetos aqui sendo criados. Por exemplo, carro Celta recebe new carro. Então, tenho dois objetos, um Celta e um Ferrari. Se eu quisesse setar a cor do carro, então eu coloco Ferrari, ponto, setar a cor, e eu recebo a cor da Ferrari, que é vermelho. Por exemplo, eu posso setar dessa forma. Se eu quiser setar a cor do carro do Celta, ponto, set cor, e dizer que a cor do carro do Celta é branco. Dessa forma. E eu posso, em seguida, aqui como é o programa principal, ele vai funcionar a lógica, e aí eu vou salvar, eu vou exibir na tela através de um sysout.println. Eu não sei qual é a tecla de atalho aqui no Visual Code, mas lá no NetBeans é SOUP, tab, e aí você já faz exatamente isso aqui para você. E eu vou retornar aqui, tipo, a cor do carro Ferrari concatena exatamente isso aqui com a cor, nesse caso, eu retorno através do método get, então eu trago exatamente aqui Ferrari, ponto, get cor, então já traz exatamente para mim, exatamente essa cor. E se eu quiser exatamente em seguida, vou dar um barra-in aqui também, já vai exatamente quase o println, né? Eu estou trabalhando com C, aí não precisa colocar o barra-in depois, né? Mas aqui não precisa. Aí eu vou colocar aqui o Celta, setar a cor do carro dele, né, retornar, através do getCode. Então, esses dois comandos que a gente fez aqui, o carro do Celta, ele retorna justamente a cor aqui. Então, perceba que eu tenho exatamente um objeto, uma abstração do mundo real, do que seria carro, ele tem atributos, que os tipos dele, nesse caso, a definição do que seria esse carro, abstraindo exatamente, porque tem vários outros tipos de características, mas eu estou só focando apenas no tipo, na cor, na placa e no número de portas. E os comportamentos que nós temos exatamente desses atributos, que a gente pode criar com base na construção de um conjunto de carros, que é os comportamentos, ou seja, eu posso setar a cor, o tipo e a cor desse carro nesse exemplo. Lá no Clyde, quando eu vou exatamente testar a lógica, eu crio exatamente dois objetos. Então, quando eu crio Ferrari,
ele tem exatamente características de um carro, ou seja, ele tem exatamente um tipo, cor, placa, número de portas, ele pode setar a cor, pode retornar a cor, desculpa, setar o tipo, retornar o tipo, setar a cor e retornar a cor. Então, eu estou dando poderes à Ferrari exatamente por conta disso. Já o Celta também, da mesma forma. E eu setei apenas a cor aqui, nesse caso, duas formas de setar cores, nesse caso aqui, eu setei o carro da Ferrari e o carro da Celta, e retornei através dos métodos do get, nesse caso. Né? Então, para setar a cor, a gente usa o set, e para retornar, a gente usa o get. Então, vou só executar aqui para vocês verem. E aí, no final, você percebe que ele vai me dar exatamente a cor do carro Ferrari é vermelho e a cor do carro Celta é branco. Bom, para esse primeiro momento, como a aula é muito curta, se vê que daria para trabalhar mais tempo, mas enfim, como é só 1 hora, aí a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado, a gente vai tirar um pouco das dúvidas daqui a pouco, e a gente se vê até um outro momento.